Nós não vamos nos alongar na leitura, vamos ler apenas o versículo 6. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. 1 Samuel 14, 6. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Repita bem forte assim após mim: porque para Deus nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Você crê na palavra de Deus? Levanta assim a sua mão direita para Deus. Feche os teus olhos agora. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer louvado seja Deus, diga louvado seja Deus. Por favor, abra sua boca e glorifica Jesus agora. Deus, Tu és o Criador de todas as coisas. A Tua palavra diz, ó Pai, que não existe outro Deus além de Ti. A Tua palavra diz que não existe outro Deus igual a Ti. Nós acabamos de fazer a leitura da mesma que diz que não há impedimentos para o Senhor, para dar um livramento àquele que precisa, seja com muitos ou seja com poucos, porque Tu és o Deus do livramento. Tu és o Deus que livra, Pai, aqueles que estão aliançados com o Senhor, aqueles que estão ligados no Senhor, aqueles que devolvem a sua vida ao Senhor. Então nesta noite eu quero te pedir a Deus, que o Senhor possa livrar esta mulher, que o Senhor possa livrar este homem, que o Senhor possa, Pai querido, levantar no meio desta igreja homens e mulheres, jovens, ó Pai, adolescentes, juniores, crianças, aliançadas com Deus do céu, aliançadas com Deus Todo-Poderoso. Então eu te peço nesta oração, manifesta o Teu poder de livramento aqui neste lugar, manifesta o Teu poder de livramento, ó Deus, em favor de cada uma destas pessoas, no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é o Deus do livramento. Eu tenho certeza que nesta noite Deus é poderoso para livrar com muitos ou com poucos, porque Deus não está limitado ao número, mas sim Ele está de olho naqueles que são aliançados, naqueles que acreditam em Deus. A palavra de Deus no versículo que nós lemos, ela diz algo muito importante que eu quero usar como introdução a esta palavra. Por favor, diga assim comigo: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Irmãos, Deus, Ele é um Deus de aliança. A aliança é um contrato que duas partes podem fazer. O que nós temos na nossa cultura mais próximo da aliança é o casamento, que é feito entre um homem e uma mulher. Isso é uma aliança, porque aquelas pessoas, elas trocam um compromisso. Para se haver uma aliança, é preciso que haja no mínimo duas partes interessadas.
Porque não é possível se fazer uma aliança se não houver pelo menos duas partes. Lógico que um povo pode fazer uma aliança com o seu rei. Lógico que uma igreja, ela pode fazer aliança com o seu pastor. Lógico que o grupo missionário de mulheres pode fazer uma aliança com a sua presidente. E assim por diante. Não há impedimentos do número de aliançados. Mas o fato é que tem que haver duas partes interessadas. Quantos entenderam? Digam amém. Amém. Dito isso, eu quero falar sobre a aliança da circuncisão agora. O que era a circuncisão? Desde os tempos de Abraão, que é considerado o pai da fé, porque Deus falou com ele: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei, e ele obedeceu à voz de Deus. Por isso ele é considerado o pai da fé. Ele estabeleceu um contrato, uma aliança, um acordo com Deus. E Deus falou para ele que multiplicaria a sua descendência, que faria com que a sua descendência fosse como as estrelas dos céus e como as areias da praia. Tudo isso Deus mostrou para Abraão. E ele disse que todos os seus descendentes tinham que ter a marca de uma aliança. No casamento, existe uma marca da aliança do casamento, que é um anel. Porque no ato do casamento é dito a seguinte frase: com este anel selo a minha união contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o anel, ele é o símbolo da pessoa. Teve alguém que me perguntou assim: César, você é casado? Aí essa pessoa me disse assim: olha, mas nem todo mundo que usa aliança é casado. Por isso que eu te perguntei. Porque há pessoas que usam aliança, mas não são casadas. Há pessoas que são casadas e que não usam aliança. Então fica um negócio meio complicado. Às vezes você vê uma pessoa de aliança e ela não é casada. Às vezes você vê uma pessoa sem aliança e ela é casada. Então, embora exista um símbolo do casamento, a troca de aliança, nem sempre aquele casal vai permanecer com esse costume. Às vezes tem casais que abrem mão disso. Agora preste atenção numa coisa: Deus fez uma aliança com Abraão de um jeito que não tinha como esconder. Não tinha como a pessoa falar assim: não, eu não tenho compromisso com Deus. A circuncisão, irmãos, se dá até os dias de hoje pelo povo judeu, pelo povo de Israel. Isso existe até os dias de hoje. Todo judeu, aos 8 dias de nascimento, ele tem o seu prepúcio cortado. É feito um corte. Onde é que fica o prepúcio? No pênis do homem. Então é feito um corte. Quando Adolf Hitler ia matar os judeus, ele tirava as calças para ver se era judeu ou não, porque ele sabia que todo judeu era circuncidado. Então aquele corte, aquela marca, ficava a cicatriz para a vida toda. Se alguém quisesse seguir o Deus de Abraão, ele tinha que se circuncidar. Como naquele pensamento daquela cultura, a pessoa tem até os dias de hoje. Então não dá para esconder. Quem tinha uma circuncisão, quem tinha o seu prepúcio cortado, ele era marcado. E quando o sangue vertia, era feita uma aliança com Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ao 8º dia, ele foi circuncidado segundo a lei. Isso significa que a circuncisão, ela marcava o homem, ela marcava aquele menino, aquele garotinho, aquele bebezinho, dizendo assim: ele pertence ao Deus Criador dos céus e da terra. Aonde aquele menino entrasse, durante toda a sua vida, ele estava marcado. Na história da humanidade, só existe um povo que tem o prepúcio cortado, que é o povo judeu. Isso é uma marca. Você pode pesquisar para você ver, que você vai entender que todo judeu permanece na mesma aliança que Deus fez com Abraão. Agora nós vamos para o contexto aqui. Quando
Jonatas diz, por favor, repita assim comigo: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Ou seja, eles não têm aliança e nós temos aliança. Você está entendendo isso? É como se você dissesse, traduzido para a nossa cultura: fulano é solteiro e eu sou casado. Mais ou menos isso. Só para você entender, o povo aqui de Israel, eles tinham uma aliança de sangue com Deus. Eles tinham o seu prepúcio cortado e eles traziam a marca de Deus, o significado de Deus na sua própria carne. Então por isso eles diziam assim, se Deus tiver que ficar do lado de alguém, Ele vai ficar do lado daquele que é circuncidado. Se Deus tiver que ficar do lado de alguém, Ele vai ficar do lado de alguém que tem uma aliança. Se Deus tiver que decidir, Ele vai decidir por quem tem aliança. Daí, meus irmãos, a importância do judeu guardar a aliança, do judeu seguir a aliança com Deus. Isso é o significado de uma aliança. Uma aliança verdadeira, ela não é quebrada, ela não pode ser desfeita, mas ela permanece. E é isso que o judeu tinha. Ele dizia assim: Deus é comigo, porque eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um acordo com Deus. Eu tenho um contrato com Deus. Isso dava segurança. Quem tinha aliança se sentia protegido, se sentia seguro, se sentia guardado, porque dentro daquele contexto ele dizia: eu tenho aliança, então eu sou protegido. Eu tenho aliança, então Deus é comigo. Eu tenho aliança, então o Senhor vai me dar vitória. Eu tenho aliança, então Deus vai me abrir as portas. Eu tenho aliança e Deus não vai me desamparar. Eles tinham aquela convicção. Por outro lado, eles também sabiam que aqueles que não tinham aliança estavam desprotegidos. E é isso que Jonatas fala. Ele diz assim: vamos avançar, porque nós temos a aliança da circuncisão. Nós somos aliançados com Deus. E esta guarnição que está à nossa frente, os filisteus, eles não têm aliança com Deus. Eu quero saber nesta noite se alguém tem aliança com Deus aqui nesse lugar. Você tem uma aliança com Deus? Você está junto com Deus? Você tem um acordo com Deus na sua vida? Preste atenção aqui na situação. Se eu não tivesse explicado isso, seria difícil você entender a palavra, porque isso aí é o que envolve a palavra. Agora vamos entrar na mensagem, na palavra. A Bíblia diz aqui que sucedeu que no dia da peleja se não achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas seu filho. Eles estavam, irmãos, em aproximadamente 600 homens. Quantos homens, igreja? 600. Saul era o rei de Israel e Jonatas era o filho do rei, o príncipe. No meio de 600 homens, havia duas espadas afiadas. Quantas espadas afiadas, igreja? Uma era do rei e a outra era de Jonatas. Porque a Bíblia diz aqui que em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. As espadas que eles tinham não estavam amoladas. As espadas que eles tinham não tinham corte. Era como se fosse um pedaço de ferro sem utilidade. Mas haviam duas espadas afiadas. Haviam duas espadas prontas para a guerra: a espada de Jonatas e a espada de Saul. Eles estavam vindo, os 600 homens, juntamente com o rei, e eles se encontraram num local muito difícil, porque à frente era um desfiladeiro, rochas do lado direito, rochas do lado esquerdo. Os inimigos, eles montaram guarnições ao longo da estrada, e os inimigos tinham se preparado e disseram assim: quando os 600 homens do rei passarem aqui, nós vamos matá-los. No meio de 600 homens, duas espadas afiadas. O rei não podia voltar atrás, porque se ele voltasse atrás, aquelas pessoas que estavam ali iriam morrer de sede, morrer de fome, porque eles já estavam sem mantimento.
O caminho de volta era muito distante. Então, para o rei, só restava avançar. E a Bíblia diz aqui que eles estavam reunidos, estavam conversando o que é que eles poderiam fazer para passar por aquela situação. Quando você está passando por uma situação difícil na sua vida, o que é que você faz? Às vezes você senta para conversar com a sua esposa, com seus filhos. Às vezes você senta para conversar com seus netos. Você chama as pessoas e fala assim: o que nós vamos fazer para sair dessa situação difícil? Havia uma reunião e havia uma conversa. O que nós vamos fazer? Nós vamos avançar no meio dos filisteus? Ou nós vamos voltar atrás? Ou nós vamos ficar aqui parados? Vamos cavar um poço? O que nós vamos fazer? Qual a solução? Enquanto esses homens estavam discutindo o que fazer, a Bíblia está dizendo aqui que Jonatas, que era o príncipe, filho de Saul, ele chama o seu escudeiro. Quem era o escudeiro dele? O moço dele, o criado, o servo dele. Era aquela pessoa que carregava o seu escudo e a sua espada na batalha. Todo lugar onde ia, aquele homem carregava tudo que podia ser carregado. Então ele era chamado de escudeiro, ele era chamado de servo, de moço, daquela pessoa que ajudava o príncipe Jonatas. Ele fez uma proposta para o seu moço. Ele disse assim: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquela banda. Porém não fez saber ao seu pai. Talvez se ele fosse falar com o seu pai o impediria, porque haviam milhares de soldados ali, centenas de soldados ali, e eles tinham que fazer alguma coisa, e ele queria ir para a batalha, ele queria ir para a guerra, e ele chamou o seu moço para lutar contra aqueles homens. E a Bíblia diz aqui que estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo da rameira que estava em Migron. E o povo que havia com ele eram 600 homens. E eles estavam debaixo daquela árvore, confabulando, conversando e falando. E Jonatas chama o seu escudeiro do lado e fala para ele assim: olha, nós vamos para a guerra. E ele disse assim ao seu moço: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós. Jonatas estava demonstrando fé. Ele disse para o seu escudeiro, para o seu moço assim: olha, Deus vai nos dar um livramento. Duas pessoas entenderam isso. Vamos ver se vai dar para melhorar. Me ajuda a pregar, irmão. Por favor, fala assim para 4 pessoas: Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos dar a vitória, primeira pessoa. Deus vai nos dar a vitória, segunda pessoa. Deus vai nos dar a vitória, terceira pessoa. Deus vai nos dar a vitória, quarta pessoa. Deus vai operar por nós, igreja. Deus vai operar por nós, igreja. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Então Deus vai operar por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu pajem de armas lhe disse: faze tudo o que tens no teu coração. Volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. O escudeiro disse assim para Jonatas: se for para morrer, porque a proposta que Jonatas fez foi uma proposta de morte. Ele falou assim para o seu escudeiro: você quer morrer comigo hoje? Porque nós vamos descer no meio do arraial dos filisteus. Só tem 2 espadas que cortam e uma está comigo. E eles têm milhares de espadas que cortam. Eles são um exército muito poderoso. Eles são um exército muito grande. Mas você topa ir comigo, porque Deus vai operar por nós, porque Deus vai nos dar o livramento. E ele disse: seja feito conforme o teu coração. Eu estou contigo, Jonatas. Eu vou com o príncipe aonde for necessário. Se for para a morte, eu vou. Se for para a vitória, eu vou. Pode contar comigo. Irmãos, havia algo a mais. Porque veja bem, qual o empregado que está disposto a morrer pelo seu patrão?
muito difícil. Qual empregado que quer ser atirado à frente de um tiro pelo seu patrão? Qual empregado que quer chegar e dizer assim: olha, aonde o Senhor for, eu vou. Se for para ir, aonde quer que seja, pode contar comigo, que eu estou contigo em todos os momentos. Isso é muito difícil, igreja. É muito difícil uma pessoa que você possa contar com ela em todos os momentos. Mas ali não era que o moço, ele era simplesmente um servo, um criado, mas ele tinha uma aliança com Jonatas. Ele estava junto com Jonatas, e a missão daquele moço era proteger Jonatas. Aonde Jonatas fosse, ele tinha que ser a sua mão. A função daquele servo era estar junto do seu patrão, era estar perto do príncipe. E ele dizia, como missão de vida: aonde o meu príncipe for, eu vou. Se for para a vitória, eu vou, mas se for para a morte, eu também vou. Havia uma aliança entre o moço e o príncipe. Porque ele disse assim como quer o teu coração, eu também quero. Eu vou com o Senhor, pode contar comigo. A função do escudeiro era proteger, carregar e proteger o seu dono, aquela pessoa que era o seu patrão, aquele que ele estava para proteger. E ele decidiu fazer a maior loucura da sua vida: invadir um local que tinha vários soldados junto, dizendo o seguinte: se for para morrer, eu estou junto, mas se for para a vitória, eu também estou junto. Se o Senhor acredita no Deus de Israel, eu também acredito no Deus de Israel. Se o Senhor está indo na frente, eu vou junto, porque eu também creio. E ele disse, ele chamou ele. Irmãos, presta atenção numa coisa: quando você tem uma coisa muito boa na sua vida, quando você tem algo que a pessoa chega para você e fala assim: olha, eu tenho algo muito bom, irmão, você vai chamar aquela pessoa que sempre esteve junto com você, aliançado com você, próximo de você. Ninguém que tem uma aliança. Agora tem um detalhe: quando você tem uma bronca, uma coisa ruim, uma dificuldade, você vai chamar aquele que é seu amigo de verdade, aquele que vai com você e que não tem medo e que realmente está junto com você. Jonatas, ele era o príncipe, ele poderia ter chamado os capitães, ele poderia ter chamado os tenentes, ele poderia ter chamado os sargentos, mas ele não chamou aqueles que estavam no topo da cadeia de comando. Ele chamou aquele que ele podia confiar. Eu quero te perguntar uma coisa: se Deus tiver que enfrentar uma batalha nesta noite e ele tiver que chamar um escudeiro fiel, será que nesta igreja ele vai encontrar uma pessoa que diz: Senhor, pode contar comigo, Deus, porque aonde o Senhor for, eu vou funcionar como escudeiro de Deus? Será que Deus pode contar com você, irmão? Ei, mano, será que Deus pode contar com você? Porque Jonatas chamou quem ele podia contar. Ele falou: eu tenho certeza que o meu escudeiro vai comigo. Eu tenho certeza que o meu escudeiro vai estar do meu lado. Porque eles tinham uma aliança, eles tinham um companheirismo, eles tinham laços que os ligavam. E sabe o que aconteceu, igreja? Jonatas aparece com seu escudeiro no meio das rochas, e eles vão subindo por entre meio aquelas rochas, e a guarnição dos filisteus estava lá embaixo. E eles começaram a observar a guarnição dos filisteus. É para o Jonatas aí, ó. Cadê o Jonatas e o escudeiro? Eles estão ali fora, irmãos. Eu chamei eles da Bíblia, eles saíram da Bíblia e entraram na história. Estão ali, ó. Jonatas no meio das horas, ali, ó. Jonatas e o escudeiro, ó. Isso. Aí, ó. Igualzinho, irmãos. Olha lá, ó. Isso. Olha eles aí, ó. Eles estão passando pelas rochas, né? Dando as voltas e olhando. Isso. Olha aí, irmão. Onde é que está o escudeiro? O escudeiro está na frente, meus irmãos? Será que o escudeiro está na frente?
igreja, quem é que está na frente? É Jonatas ou o escudeiro? É o escudeiro, vocês acham que foi na frente? Olha, está dividida a igreja hoje, meu Deus. 1 Samuel capítulo 14, versículo 13. Repita bem forte assim comigo. Então subiu Jonatas com seus pés e com suas mãos. Pode parar aqui no meio, isso, por favor. Isso. Fiquem parados aí, isso. Nessa posição mesmo. E o seu pajem de armas atrás dele. Jonatas estava na frente, o rei estava na frente, o príncipe estava na frente e o pajem estava atrás. Jonatas, ele pegou a sua espada e ele entregou a espada para o seu escudeiro. Onde é que está a espada, escudeiro? Escudeiro, cadê a espada? Meu Deus do céu, cadê a espada? Não foi isso que eu falei para vocês. Eu falei, está dando tudo errado, irmãos. Eu falei para você que a espada fica com o escudeiro. Meu Jesus amado. No teatro. Olha, agora deu certo. Jonatas, ele entregou a sua espada para o seu escudeiro. Escudeiro, cadê a espada aí, ó? A única espada que tem corte. Levanta a espada primeiro, isso. Quem está vendo esse daí não tem corte não, tá? Mas a de lá tinha. Levanta aí, ó, o negócio da bateria. A espada é isso aí agora. O certo é o carro ficar para baixo, não é isso? Isso, aí. Agora sim. A espada, irmãos, ele levantou a espada. Jonatas entregou a espada na mão do escudeiro. E a história diz que Jonatas, ele foi com seu escudo na frente. E ele derrubava os soldados e o escudeiro que estava atrás matava os soldados. Ou seja, Jonatas, ele colocou a vida dele na mão do seu escudeiro. Ele não foi com a espada, ele foi na frente, mas ele confiava no escudeiro que estava junto com ele, que ele não ia deixar ele morrer. Porque quando os inimigos vinham com a espada, cadê 20 homens? Tem 20 machos aqui nessa rua, 20 homens. Fica de pé, 20 homens aí, para me ajudar agora. Isso, vem para frente. 20, meu Deus. Agora eu vou começar a pregar. Aleluia! Isso, os 20 homens ficam desse lado aí. Agora vocês ficam do lado direito aqui, ó. Virado para ele. Meu Deus, olha os 20 homens aí, igreja. Aleluia! Olha lá, igreja. Olha lá, o puxão, não, calma. Meu Jesus amado. Irmão, tem gente que não veio, não. Meu Deus! Cadê os homens, irmão? Meu Jesus! Aqui, igreja, desse lado, olha só o tanto que tem ali. Agora, deixa eu combinar aqui o mistério aqui, igreja. Faz de conta que vocês não estão vendo nada. Ó. Rapaz, o negócio aqui é de Deus. Irmãos, Jonatas, ele ia na frente, o seu escudeiro ia com a espada atrás. Quando ele chegou diante da guarnição, a Bíblia diz que os filisteus, eles chamaram eles e falaram, vem. Mas vocês vão falar, vem. Um de vocês fala, vem. Vem! Vocês estão indo mesmo, olha lá. Chamou, olha o que aconteceu, irmãos. Já caiu um soldado antes da hora já. E aí, vai lá, escudeiro, como é que você fazia? O escudeiro, olha os homens aí, ó. Entendeu? Amém, igreja? Amém. Deus abençoe os irmãos. Pode retornar para o seu lugar. Oh, glória a Deus. Olha, irmãos, esse escudo feito de ventilador, de capa de ventilador, ficou bom, hein? Não ficou, irmãos? Ficou bom, né? O escudo feito de capa de ventilador. Eu procurei um escudozinho aí, mas não deu certo. Irmãos, será que nós faríamos o que Jonatas fez? Entregar uma espada afiada na mão de um escudeiro, e ele vinha por trás
Ou seja, naquele dia, a Bíblia diz que Jonatas e o seu escudeiro mataram 20 homens dos filisteus e abriram caminho para a vitória de Israel. Isto é prova, irmãos, que quem tem aliança com Deus segue em frente. Porque Jonatas, ele foi dizendo assim: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Talvez você está aqui nesta noite e você está passando por uma situação semelhante a esta. Talvez você tenha milhares de pessoas ali na frente buscando impedimento para você chegar. Talvez você tenha visto muitas pessoas se levantarem e dizerem que dali você não passa. E talvez você olhe para as suas armas e você vê poucas armas. Eles só tinham 2 armas afiadas, as outras não tinham corte. Talvez você está aqui dizendo assim: pastor, eu não sei como eu vou fazer para avançar, porque eu já tentei de tudo, eu já pensei em tudo, eu já quis fazer tudo, eu já bati em várias portas. Talvez você tentou com as suas armas, você fez de tudo, mas você não conseguiu. Às vezes a força contrária é maior do que a sua força. Talvez você já lutou muito, você já fez muito, você já conquistou muito, mas agora você não sente mais a mesma força, você não sente mais aquele desejo de avançar. Talvez você está como aqueles homens de Saul, sentados embaixo da romazeira da árvore, e falando: o que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? O que vão ser dos meus filhos? O que vão ser dos meus netos? O que eu vou contar para as pessoas no futuro, devido à situação que eu estou vivendo hoje? A única coisa que diferenciava no sistema militar, que era uma vantagem na vida de Jonatas e do seu escudeiro, era a aliança com Deus, porque eles tinham a marca da circuncisão no seu corpo. Aquele exército estava mais bem preparado, estava em maior número, tinha mais condições de vencer. Porém, meus irmãos, aquilo não foi vantagem, porque para Deus não há impedimento para livrar com muitos ou com poucos, porque nós estamos hoje buscando ao Deus do livramento, ao Deus que livra aquelas pessoas que decidiram ter um compromisso com Ele, uma aliança com Ele, uma história com Ele. Jonatas chegou naquela situação, mas ele tinha uma história com Deus. Ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia o propósito de Deus para a vida dele hoje. Talvez você está se sentindo fraco, porque você possa ainda não ter feito uma aliança com Deus, você possa ainda não ter esta segurança de ter alguém do seu lado que vai te apoiar, de ter alguém do seu lado que vai com você, de ter alguém do seu lado que vai à sua frente. Mas nesta noite eu estou aqui para te dizer que Deus está aberto a fazer uma aliança com você, para que você entre no seu propósito, e você vai poder dizer para diante das dificuldades: eu tenho uma aliança com Deus, eu estou aliançado com Deus, e eu vou seguir em frente, e o Senhor me dará a vitória. Ele disse com clareza: o Senhor operará por nós. Eu te digo que se você estiver disposto e disposta a uma união com Deus, se você estiver disposto, disposta a fazer uma aliança com Deus, Deus também fará uma aliança com você. E esta aliança será inquebrável, intransponível, e você vai começar a receber uma força, um desejo de vencer. Tem muita gente conversando, tem muita gente falando, tem muita gente discutindo, tem muita gente criticando, tem muita gente dizendo: não dá, não tem como vencer, não tem como transpor esse obstáculo, os filisteus são muitos, não dá. Mas tem algumas pessoas dizendo assim: eu tenho uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Então vamos juntos nós dois, e nós vamos passar pela dificuldade. Pergunta para essa pessoa que está do teu lado assim: ó, você tem aliança com Deus? Diga para ela assim: então vamos juntos. Levanta a mão dela aí, levanta a mão dela aí, vamos juntos
você está aqui na condição de seguir em frente. Hoje você está aqui na condição de fazer valer a sua aliança com Deus, de fazer valer a sua aliança com o Senhor. E com isso, meus irmãos, Deus deu a vitória naquele dia para todo o povo de Israel, por causa de 2 homens aliançados com Ele. Aí, irmãos, depois que eles tomaram essa atitude, a Bíblia diz aqui que houve terremoto no arraial. E a Bíblia diz que na mesma guarnição, todas aquelas pessoas, eles ficaram com muito medo. Eles começaram a matar uns aos outros. Ouviu-se um ruído, subiu-se uma fumaça, e aquela batalha ficou confusa, porque quando Jonatas decidiu avançar com mais de um aliançado, uma dupla, Deus moveu o céu e começou a operar na vida de Jonatas. Os obstáculos foram caindo por terra, os inimigos foram caindo por terra, a fumaça de Deus apareceu, o tremor de terra aconteceu, e aquele povo tomou-se de pânico, porque Deus começou a agir. Se você estiver aliançado com Deus, e com esta igreja, e com seus irmãos, e com esta pessoa que está do seu lado, com fé, com força, com vontade, em nome de Jesus, o sobrenatural de Deus vai começar a acontecer. A fumaça de Deus vai começar a subir, o chão vai tremer, como diz aquela canção, o céu vai se abrir, e Deus vai fazer uma obra poderosa. Você precisa acreditar, irmão. Você precisa acreditar, irmão. Deus, ele tem um compromisso com os aliançados. Deus tem um compromisso com você, e Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai te abandonar. Esta força de Deus, ela precisa entrar em você, e nós vamos seguir, irmãos, a nossa vida como aliançados na presença de Deus. O nosso caminho vai ser um caminho de aliança. Os obstáculos que surgirem vão ser quebrados e vão cair por terra pela aliança que nós temos com Deus. Eu vou te falar uma coisa: Deus é um Deus de alianças. Leia a palavra de Gênesis a Apocalipse e você vai ver Deus fazendo alianças. Quando você vê o arco-íris do céu, é uma aliança que Deus fez com Noé. E o arco-íris prevalece até hoje. É o símbolo da aliança. Eu quero te convidar a entrar nesse propósito, a entrar nesse projeto de aliança. Eu quero convidar você a fazer uma aliança com a sua família, a fazer uma aliança no seu trabalho, a fazer uma aliança aonde você vai, aonde você for, e dizer assim: eu tenho um compromisso, e quando eu tenho um compromisso, Deus me honra, e quando eu tenho um compromisso, Deus me abençoa, e quando eu tenho um compromisso, Deus me abre portas, e quando eu tenho um compromisso, o Senhor levanta pessoas de compromisso do meu lado. Você está entendendo isso, meus irmãos? Quando você tem um compromisso, Deus vai botar pessoas de compromisso perto de você. Foi isso que aconteceu. Jonatas, ele tinha uma aliança com Deus, e ele tinha uma pessoa do lado dele que também era compromissada. Sabe qual é o problema, igreja? É que muitas pessoas querem ter um compromisso, mas não querem se compromissar com as coisas de Deus. Eu quero te dizer que você vai fazer uma aliança com Deus, e Deus vai começar a colocar pessoas aliançadas perto de você, e você vai ver que as coisas vão começar a ser transformadas pelo poder de Deus. Você está entendendo isso? Agora preste atenção, irmão. Esta geração de aliançados que Deus está levantando em todo o Brasil é uma geração diferente, é uma geração que vai impactar a terra, que todas as pessoas que nos conhecerem vão dizer: eu nunca vi uma pessoa tão comprometida como ela, eu nunca vi uma pessoa que tem tanta vontade de vencer como ela, que tem tanta fé,
que tem tanta certeza. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é com você. Você não está fazendo uma aliança simples, mas você está fazendo uma aliança com Deus no céu, que vai te proteger, que vai te guardar e que vai te levar em frente em nome de Jesus. Esta é a nossa fé, igreja. Quando você recebe a palavra de Deus nesta noite, se você puder, fique de pé no seu lugar. Eu gostaria que você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos soltar aquela canção que havíamos soltado novamente, mas você vai fechar os teus olhos agora. Nós vamos, irmãos, como uma introdução, orar a Deus, pedindo que nós venhamos ser aliançados, que nós venhamos ser compromissados, comprometidos com a sua obra, comprometido com as coisas do céu. Faça a tua oração a Deus. O chamado que um dia tu fizestes a mim, eu aceitei sem hesitar, e hoje estou aqui. Fiz contigo uma aliança e trouxe a cruz pra mim. E quem toma essa cruz não pode desistir. Aliança com Deus, buscando a unidade, entender que precisamos socorrer o nosso irmão. Juntos somos fortes, um exército aliançado, com propósito se cumprirá com a vontade de Deus. Levante as mãos dessa pessoa e cante. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Vamos estar aliançados, como o cordão de três dobras. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Vamos estar aliançados, com o cordão de três dobras. Aliança do Senhor, eu tenho com você. Glorifique e exalte a Deus. Vai dizendo glória, 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 glória a Deus. Entender que precisamos socorrer o nosso irmão. Juntos somos fortes, um exército aliançado, com propósito se cumprirá com a
Deus, exaltando a Deus. Eu quero te dizer que a partir de hoje, você, irmã, não vai mais ficar sozinha lá para fazer as coisas de Deus. Deus vai colocar uma aliançada perto de você. Deus vai colocar um aliançado perto de você. Não é gente que tem medo não, igreja. Não é gente que recua não, igreja. Mas é aquele que diz: eu estou contigo. Eu estou contigo para a vitória ou para a morte. Eu estou contigo para a vitória de Deus na nossa vida. Deus está levantando um povo de aliança, um povo comprometido. Deus vai colocar pessoas aliançadas do seu lado, pessoas comprometidas do seu lado. Abra a tua boca e glorifica a Deus essa noite. Deus, aliança. Glória, 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 glória ao Deus Todo-Poderoso. Vai dando glórias a Deus, igreja. Deus está levantando um grupo de homens e mulheres aliançados, comprometidos.